Fala moçada do canal Lúcio Concursos, estou chegando com mais um vídeo para vocês. Dessa vez aqui eu venho trazendo aqui uma prova da banca LJ Planejamentos Concursos. É uma prova de português, da parte de ensino fundamental. É uma prova que está sendo muito pedida aí por alguns inscritos do nosso canal e eu resolvi trazer agora essa prova aí. Esse vídeo vai ser dividido em dois, Vou fazer uma parte aqui de interpretação de texto e a outra parte da parte teórica aí do português. Então serão aqui algumas questões de interpretação de texto, depois eu venho com um vídeo com questões da língua portuguesa na sua teoria. Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir às pessoas que não é inscrita aqui no canal que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e deixa o like aí, que o like de vocês incentiva demais o nosso canal. Vou dizer a vocês também aqui que as questões que eu vou estar mostrando aqui dependerá da leitura do texto. Então eu vou pedir a vocês que leiam aí o texto, eu vou estar passando o texto aqui, vocês vão pausando o vídeo aí, lendo e depois acompanhando aí a resolução das questões. Aí vem o começo do texto aqui no lado esquerdo, vocês, é só pausar o vídeo e ler. Vou descer aqui, aí conforme eu for descendo, vocês vão pausando o vídeo, lendo e prosseguindo. Vou descer aqui agora para vocês continuar a leitura. Aí está, mais uma parte, é só pausar e ler. Vou descer mais um pouco. Aí, só ir pausando aí, lendo. Subir para o lado direito. Pronto, é só ir pausando e lendo. Descer mais um pouco. Pronto, é só pausar e lendo. E aí agora vamos para a questão de número 1. Questão de número 1. É um assunto aprofundado nesse texto. Então a primeira questão está aqui, se referindo, dizendo que uma das alternativas é um assunto aprofundado nesse texto. Alternativa A, a relação trabalho-trabalhador. Alternativa B, a dificuldade da criação ficcional. Alternativa C, o vestuário moderno. Alternativa D, a grande decisão do casamento. E a alternativa E, o poder de um super-herói. Se você ler o texto, você vai de cara notar principalmente do quarto parágrafo, do quarto parágrafo em diante, a gente vai perceber que a alternativa A, a relação trabalho-trabalhador, é o assunto aprofundado nesse texto. Então a alternativa A aqui é a alternativa correta. Alternativa A na questão 1 é a resposta. Nós vamos aqui para a questão de número 2. Durante a leitura é possível de se perceber que a menção ao personagem Homem-Aranha serve para: alternativa A, incentivar os leitores a assistir ao filme do super-herói da roupa moderna. De forma alguma, Talvez até incentive, que dá uma curiosidade aí, mas não se percebe isso, Não, isso passa despercebido. Alternativa B, criticar a postura do super-herói diante da sua incapacidade de analisar os efeitos negativos da roupa moderna. Também não se percebe isso, Alternativa C diz comparar os super-heróis, deixa eu retornar aqui, comparar os super-heróis
mais antigos com os mais modernos. Não tem nenhum tipo de comparação, né? Pela leitura que eu fiz, e acredito que vocês leram também, não tem nenhum tipo, não se percebe aqui nenhum tipo de comparação. Alternativa D, ilustrar problemas que podem surgir com a incorporação das facilidades modernas no âmbito de trabalho. Ixi, vamos ler aqui a E. Alternativa E, enfatizar os problemas trazidos ao trabalho, aos trabalhadores pelos vestuários profissional da modernidade. A alternativa também não é. Então, restou aqui para a gente a alternativa D, ilustrar problemas que podem surgir com a incorporação das facilidades modernas no âmbito de trabalho. Então, questão 2, alternativa D, é a alternativa correta aqui, na parte de interpretação de textos, né? Vamos à questão 3. Questão 3, né? Leia o trecho a seguir, extraído do segundo parágrafo do texto de João Branco. As relações familiares da série This Us, as tramas da novela Avenida Brasil ou o desafio de criar uma criança cheia de energia do desenho Marla e o Urso são bons exemplos de roteiros que conseguem retratar situações que nos representam, ainda que através de personagens totalmente diferentes de nós. A expressão em destaque nesse fragmento sugere, no contexto em que ela foi empregada, que as personalidades das personagens das narrativas mencionadas devem ser compatíveis com as personalidades dos espectadores. Negativo. Aqui não, ainda aqui não dá, né, esse sentido. Aqui não tem nada a ver. A adesão do público às histórias mencionadas não é prejudicada por conta das diferenças entre as personagens e os espectadores. É a letra B. A letra B. É o que a gente consegue ver aqui, né? O sentido desse ainda que, através de personagens totalmente diferentes de nós. Então a letra B está correta, né? A letra B é o que representa aí, dessa forma aí, a expressão em destaque está, né, fragmentada, e sugere aí, isso aí, está totalmente correta a letra B. Letra C, o desenvolvimento das personalidades das personagens devem ser sempre representativo de situações do cotidiano em que as pessoas encaram problemas. Não, né? A decisão do público, as narrativas citadas dependem exclusivamente das diferenças existentes entre as personagens e os espectadores. Não. Bons roteiros, que é a alternativa E, bons roteiros de ficção precisam abarcar situações de convivências das personagens fictícias e das pessoas na vida real de modo bem diferente. Não tem, né? Não tem nada a ver, não se refere com, né, a parte aqui, né, em destaque, ainda que. Então, a alternativa B aí, né, na questão de número 3, alternativa B é a alternativa correta. Aqui nós vamos para a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: no primeiro parágrafo, percebe-se que o autor optou por iniciar seu texto a partir da narração
de uma história ao fim desse parágrafo. Tal narrativa se revela. Então, né, a questão está aqui dizendo que o narrador, né, e aqui a gente pode perceber no primeiro parágrafo que o autor ele opta por iniciar seu texto, né, a partir da narração de uma história, né, e ao fim aí desse parágrafo, né, ao final desse parágrafo aí, tal narrativa se revela o quê? Alternativa A, uma história ficcional real. Alternativa B, um momento ficcional trágico. Alternativa C, uma situação hipotética. Alternativa D, um quadro fílmico cômico. E a alternativa é uma cena de romance. Vamos ao primeiro parágrafo lá para a gente, né, tentar ver, entender. Aqui, né, o primeiro parágrafo diz o seguinte. O primeiro parágrafo diz o seguinte: você recebeu uma proposta de trabalho. Vai continuar fazendo o mesmo tipo de função que sabe fazer, mas de uma nova forma, com ferramentas mais modernas e novos recursos que prometem aumentar muito a sua produtividade. Nessa nova vaga, seria possível causar um impacto ainda maior, gerar mais resultados e provavelmente ter uma sensação maior de realização no seu emprego. Parece muito interessante. Se essa história fosse um filme, como você acha que seria o final? Então, no final aqui se revela aqui, né, uma hipótese. Uma hipótese. No final aqui ele pergunta, né, se a história fosse um filme, tal. Então, a gente observou ali que é uma hipótese. Então, aqui a pergunta novamente se no primeiro parágrafo percebe-se que o autor optou por iniciar seu texto a partir da narração de uma história. Ao final desse parágrafo, tal narrativa se revelou uma história ficcional real, um momento ficcional trágico, uma situação hipotética, letra C aqui é a correta, uma situação hipotética, letra C. A letra D diz um quadro fílmico cômico. Letra E, uma cena de romances. Então, a letra C, questão 4, alternativa C é a alternativa correta. Vamos à questão 5, questão de número 5. Na questão de número 5, a gente vai observar aqui o seguinte: das estratégias listadas abaixo, aquela que representa a que o autor utilizou de modo mais enfático para chamar diretamente a atenção do leitor para sua reflexão é o emprego de perguntas diretas. O emprego de perguntas diretas. A citação de problemas profissionais. O uso de pronomes de primeira pessoa. Deixa eu retornar aqui que eu tenho que falar a letra das alternativas. Estou esquecendo disso. Alternativa A, o emprego de perguntas diretas. Alternativa B, a citação de problemas profissionais. Alternativa C, o uso de pronomes de primeira pessoa. Alternativa D, a menção de obras ficcionais famosas. Alternativa E, o emprego de expressões entre aspas. Ao ler o texto aqui eu percebi, né, que a alternativa A, né, o emprego de perguntas diretas, ela realmente é a alternativa correta aqui nessa questão, viu? Porque aqui de modo mais enfático, para chamar diretamente a atenção do leitor, né, ele
ele usa o emprego aqui de perguntas diretas, né? Então, tem aqui na parte aqui deixa eu estar voltando aqui no texto, né? Nesse parágrafo aqui, no sexto parágrafo aqui, fica bem claro isso, né? Além de ter algumas perguntas, né, no texto inteiro, mas aqui nesse sexto, acho que é no sexto parágrafo aqui, que esse texto tem 7 parágrafos, deixa eu ver, é isso mesmo, no sexto parágrafo aqui, onde diz assim, como está a sua relação com a sua carreira? Aí uma pergunta, uma interrogação. É o seu emprego que está decidindo se você deve ou não ficar casado? É o, é o trabalho que define se você pode ter filhos? É a sua profissão que te obriga a tomar remédios antidepressivos? Então, vocês podem notar aqui que nesse parágrafo aqui, né, é um parágrafo quase todo de perguntas. E fora muitas perguntas que ele usa aqui nesse texto aqui. Então, né, a questão de número 5, a 5, né, é a alternativa A, o emprego de perguntas diretas. Então, a alternativa A, na questão 5, é a alternativa correta. Vamos aqui para a alternativa, né, a questão 6. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela em que a construção verbal sublinhada imprime uma ação, uma noção de ação em desenvolvimento ao enunciado. Alternativa A, você recebeu uma proposta de trabalho. Alternativa B, como está a sua relação com a sua carreira? Alternativa C, talvez você esteja usando o uniforme mais moderno do Peter Parker. Alternativa D, é necessário contexto, é nesse contexto que os filmes recentes do Homem-Aranha me chamaram a atenção. E a alternativa E, depois que virou o Homem-Aranha com a roupa preta, Peter ficou estafado. Aqui, né, a gente vê aqui uma dúvida, né, cria-se uma dúvida aqui entre a alternativa B e a alternativa C, pelo menos eu, né? Como está a sua relação com a sua carreira? Vem de uma pergunta de alguém. Alternativa C, talvez você esteja usando o uniforme mais moderno do Peter Parker. Então, aqui, né, eu observo aqui que a ação em desenvolvimento aqui está representada na alternativa C, que é uma ação esteja usando. Então, é uma coisa que está em desenvolvimento. Então, para mim, a alternativa C está correta aqui nessa questão 6. É a alternativa C. Nós vamos aqui à última questão, né? Vamos estar respondendo aqui dessa parte, que é a questão 7. Questão 7, né, diz aqui no trecho, essa metáfora não estaria em um longa-metragem de Marvel, se não gerasse identificação em muita gente. Quarto parágrafo. A combinação de tempos e de modos verbais sugere ao leitor que o autor elabora. Então, o que sugere aqui? O autor elabora alternativa A, uma comparação. Alternativa B, uma crítica. Alternativa D, alternativa C, uma oposição. Alternativa D, uma hipótese. Ou alternativa E, um contraste. Aqui, né,
dá para a gente entender, eu pelo menos entendi aqui que não estaria fazendo uma comparação, né? Aqui não estaria fazendo. A metáfora não estaria em um lugar, ele não estaria em um longa-metragem de Marvel se não gerasse identificação em muita gente. Aqui nada mais, nada menos, nada mais que uma hipótese. É uma hipótese. Essa metáfora não estaria em um lugar, em um longa-metragem, só um lugar. Essa metáfora não estaria em um longa-metragem de Marvel se não gerasse identificação em muita gente. Então, se não tivesse essa hipótese de identificação com muitas pessoas, então ela não estaria, né, em um longa-metragem da Marvel. Então é uma hipótese. Letra D aqui é o correto. Aqui não se fala em crítica, nem oposição, nem contraste e nem se compara. Então a alternativa correta é a alternativa D da questão 7. Então aqui está algumas questões de... Aqui estão, né, algumas questões de interpretação de texto aí da prova de língua portuguesa da banca LJ Planejamentos e Concursos. Vou desejar aqui uma boa sorte a quem vai fazer concurso com essa banca. É uma banca que ela explora muito a parte de interpretação de textos. Muitas pessoas não estudam, né, a parte de interpretação de texto. Tem muitas pessoas que têm facilidade em interpretar interpretações. Tem outras que têm muita dificuldade, e essas que têm dificuldades é necessário que estudem. Mas eu desejo boa sorte, né, a todos que vão realizar a prova com essa banca. E aqueles que não são inscritos ainda no canal, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixa o like, porque o like incentiva demais o nosso canal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.